Olá, bem-vindos a mais um Stephanie Senpai. E no vídeo de hoje uma indicação maravilhosa de um filme, um longa animado. Solta a vinheta! Bom, eu resolvi trazer hoje um reviewzinho ali bem batuta, bem leve, bem de boa, sobre pais maravilhosos que não são pais biológicos. Por que não, meu querido? Eu gosto dessas temáticas que envolvem a paternidade. Eu resolvi trazer o review sem spoilers, não pode ficar despreocupado, desse filme que fez muito sucesso ano passado. Eu escolhi falar sobre o filme Bakemono no Ko, que ficou conhecido aqui no Brasil, até porque tem na Netflix, então já tem o título em português. Ficou conhecido como O Rapaz e o Monstro. Creio que é basicamente a tradução ao pé da letra, né? Então tá tudo tranquilo. Ele é uma adaptação de um mangá do Momomo Hosoda. Say what? Mamoru Hosoda, nada a ver. Eu tô falando o nome dele errado várias vezes. Esse filme é uma adaptação animada do mangá de Mamoru Hosoda. E ele tem ali na Netflix, como eu já te falei, você tem a opção de ver ele com áudio original em japonês, de ver ele com áudio dublado já. A dublagem ficou bem interessante também. Eu assisti ele em japonês e assisti ele dublado em português, ficou bem bacana. Então assim, você não tá perdendo nada. Se você for assistir com alguma criança, alguma coisa, que é uma animação que dá pra assistir com a família inteira, você pode assistir despreocupado, não vai perder nada da qualidade por estar dublado. Esse filme foi lançado lá no Japão em 2015, mas ele só foi lançado ali, uma estreia em outros países, principalmente aqui no Brasil, em agosto de 2016. Então ele pegou o final de 2016 e o começo de 2017 e ele deu um boom principalmente nos blogs de crítica de cinema e nos canais no YouTube de críticas de cinema. A galera gostou bastante, ele fez muito sucesso. Esse anime ter chegado até mim se deu um pouco por causa disso. Eu acredito também que a entrada dele na Netflix foi um grande impulso para ele ficar um pouco mais conhecido. E é maravilhoso, porque é um filme muito bom. Vamos à sinopse agora, né? Que eu estou indicando um filme sem falar sobre o filme. A história basicamente se passa ali com uma criança, o Kyuta. Ele perde a mãe e ele tá ali num momento difícil, né, que a mãe dele morre. Ele resolve fugir de casa e nesse momento ele é encontrado por um cara que resolve pegar ele ali e fala que vai treinar ele e tudo mais. Esse cara, na verdade, é o Bakemono, ele é o monstro. Ele vive numa realidade ali paralela, onde seres vivos são como se fossem animais com características humanoides. Ou seja, imagina, por exemplo, o Chopper de One Piece. Ele é um animal, mas ele anda, conversa, pensa, age como um ser humano. E nessa realidade lá do Kumatetsu, eles são assim também. O líder nessa realidade do Kumatetsu, ele tá ali meio que transcendendo. Ou seja, ele já cumpriu o propósito dele ali naquela existência, naquela encarnação. Então ele vai morrer, digamos assim, desencarnar, e ele vai virar um objeto ali, o espírito dele vai virar um objeto sagrado e ele vai deixar de ser o líder. Então começa ali uma competição para decidir quem vai ser o novo líder. E aí que começa o problema, que começa a temática. O Kumatetsu, ele quer ser esse líder, só que ele é extremamente ranzinza. Imagina um pouquinho do Jack Chan no Karate Kid, ele é meio carrancudo, meio assim, grosso e tal, e ele não tem nenhum aluno. E o outro personagem lá, que é meio que o rival dele, é como se fosse um javali. Só que esse rival dele tem um dojo enorme, ele é mais, como eu posso dizer, carinhoso. E o embate fica entre os dois, porque os dois são muito fortes. E no momento ali que os dois se enfrentam fisicamente, o Kumatetsu tá superior, tá ganhando a luta. Só que todo mundo em volta começa a torcer pro outro personagem. E aí o líder fala, olha, você precisa ter um seguidor e tal, pra gente ver como é que vai ser essa disputa aí pra ser o líder, senão você não vai ter um líder. E é quando ele pegou o Kyuta lá na cidade de Shibuya e levou pra realidade dele pra treinar o Kyuta. Todo mundo falou, você é louco, você vai criar um humano, isso é inconcebível, isso é incompatível, não tem como. Com o passar dos anos, os dois são muito teimosos, são muito parecidos, é uma coisa ali meio Vegeta, meio Piccolo, meio carrancudo, mas eu tô te ensinando, eu tenho muito a te ensinar. Então fica uma coisa meio ali, quase que amor fraternal, sabe? Quase que um amor de irmão também. Porque é aquela coisa, não tem o apego físico, o carinho, a afetividade, mas eles se gostam e eles se defendem e eles se protegem. O Kyuta começa a passar ali, quando ele entra nessa fase da adolescência, ele começa a passar por aquela questão de notar que ele é diferente dos outros, e ele consegue voltar para o mundo dos humanos, então ele tem contato com a garota humana, e tudo que ele perdeu, tudo que ele não conseguiu aprender,
ele reencontra o pai biológico dele, conversa com o pai a respeito de voltar a morar com o pai, ou seja, ele quer largar tudo e morar com os humanos, e ele tem uma briga muito feia com o Kumatetsu, e então fica aquele clima de tensão. Ao mesmo tempo que, paralelamente, surge uma ameaça comum ali para eles, que é um outro personagem. O mal começa a crescer dentro dele e ele começa a se transformar numa criatura sem forma. Ele deixa de ser ali aquilo que ele era. Coincidentemente, esse personagem tá ligado ao rival principal do Kumatetsu. Então é isso, ao mesmo tempo que o Kyuta tem essas questões familiares e de própria identificação pra resolver, ele tem que lutar com esse outro personagem que é mauzão. As cenas de luta são maravilhosas e ali do meio pro final a gente consegue ver um pouco também da relação dos dois se aflorar mais, ficar mais à flor da pele. O final ali tem algumas coisas que deixam a gente meio triste, tem uma carga emocional bem pesada, e eu acho que esse é o principal. O pai é quem cria, não é necessariamente o pai biológico. Porque apesar dele ainda ter essa ligação com o pai biológico dele, a curiosidade de conhecer, de morar junto e tal, essa relação que ele teve com o Kumatetsu, apesar de esquisita, sempre conseguiu suprir isso. E o Kyuta se torna um cara muito forte, se torna um personagem muito forte, que consegue fazer essa ponte, essa ligação entre os dois mundos. Acho que o ponto que mais me chama a atenção é durante as lutas dos personagens que são animais, quanto mais bruta e voraz a luta fica, mais próximo do animal eles se tornam, ou seja, eles começam a ficar de 4, as mãos se tornam cascos, os chifres ficam maiores, as presas ficam maiores. Então é muito interessante você ver esse ponto de a violência, meio que eles perdem essa humanidade e eles se tornam mais próximos dos animais. É um filme muito bom. Se você tá assistindo esse vídeo e você ficou curioso, corre lá na Netflix, porque provavelmente ainda deve estar lá. Tentei dar o mínimo de spoiler possível, porque eu tenho uma boca muito grande pra spoiler. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Manda aqui nos comentários desse vídeo também animações, longas animados, filmes sobre animes que vocês acham interessantes falar aqui no canal, ou só pra me recomendar mesmo. Manda aqui nos comentários, eu estou ansiosa pelas respostas de vocês. Então é isso, até a próxima quarta. Tchau!